Bom, pessoal, então agora o segundo capítulo da resolução vai falar especificamente sobre o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde. Como eu mencionei lá nas definições, é o documento que vai tratar de cada uma das etapas do manejo desses resíduos de serviços de saúde. Tá? Então ele vai falar nesse capítulo o que deve conter nesse plano, enfim. Então, o gerenciamento de resíduos de saúde deve abranger todas as etapas. Inclusive, na definição, ele fala de todas as etapas. Todo serviço gerador deve conter um PGRSS. Né? Então, como eu mencionei, todo serviço de saúde deve ter um PGRSS. Para obter licença sanitária, caso gere somente resíduos do grupo D, que são aqueles semelhantes aos domiciliares, o PGRSS pode ser substituído por uma notificação ao órgão de vigilância. Mas para ter a licença sanitária para o estabelecimento funcionar, precisa do PGRSS. E em alguns casos é substituído por essa notificação se só for aquele resíduo do grupo D. Tá? E os novos geradores de resíduo têm prazo de 180 dias a partir do funcionamento para apresentar esse PGRSS. E o que deve conter esse documento? O que a gente deve colocar? Pode falar. Você consegue me dar algum exemplo de um estabelecimento de saúde que se enquadraria daqui? Que só gera resíduo do grupo D? Deixa eu pensar. Talvez um que... É porque assim, né? Por exemplo, farmácia, drogaria. No caso, eles dispõem também o material de medicamento. Mas deixa eu pensar aqui alguma coisa que só gere, por exemplo, a caixa. É difícil de pensar, né? Mas deixa eu pensar aqui. Não, mas eu não lembro, não tem problema. Não, então, mas vamos pensar aqui numa situação que só gere, por exemplo, uma caixa de um medicamento. É porque assim, eu fiquei pensando, uma transportadora que ela Só que a transportadora, pode ser que o mesmo material vença também, né? Então eles têm que prever isso. Não sei de cabeça não, pensar nisso. E eu acho muito difícil de ter. Porque para enquadrar ali, provavelmente tem. Não, com certeza tem. Entendeu? Mas não me vem nada à mente. Não sei, talvez. É difícil pensar, porque eu pensei também, que vai fazer algum tipo de exame específico, mas e se a pessoa estiver infectada? Não tem como, né? Enfim. Então vamos lá, o que deve estimar? Eu nunca vi também ninguém falar dessa notificação, assim. Todo mundo que eu conheço que trabalha em algum lugar faz o PGRSS. Né? Eu nunca vi a pessoa só... Mas assim, é porque a gente tem que pensar, é porque não vem à cabeça, mas muita coisa é serviço de saúde, né? Que a gente pensa em serviço de saúde como hospital, clínica, mas existem vários tipos de serviço de saúde. Então algum deve gerar só resíduo D. O que você vai falar? Sei lá, alguma coisa de fisioterapia. Então, só que aí eu fico pensando assim, pode até ser, que aí tipo, o cara faz uma fisioterapia específica só e tipo, para pacientes, né, que tiveram uma lesão, uma coisa mais ortopédica e não é nada infectado, talvez seja. Aí ele só gera, tipo, libera ali a luva, coisa. Mas eu fico pensando, cara, e se chegar, tudo bem que não é previsto, né, mas será que não deveria se pensar que a pessoa pode... sei lá, tá com uma ferida infeccionada, mas ela nem vai fazer a fisioterapia, né? Provavelmente ela vai embora. Pode ser que nesse caso... Então, obrigado, Matheus, né? Gustavo. Matheus... O Matheus não estava aqui hoje, não? Ele chega tarde. Não, ele chega, é verdade. Foi no nome certo, né? Pelo menos eu lembrei de um nome que tem aqui. Vamos lá, gente, voltando. Então, o que deve ter nesse plano? Estimar a quantidade dos RSS gerados por grupo. Isso, às vezes, no início é um pouco difícil, depois, ao longo dos anos, você já tem a noção que você vai pesando e tudo mais. Descrever os procedimentos relacionados a cada etapa, então, geração, segregação, como é que você tem que descrever detalhadamente como é que vai ser feito. Estar em conformidade com as ações de proteção à saúde pública, estar em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental, contemplar os procedimentos definidos pelo processo de logística reversa, quando for aplicável, tá? Estar em conformidade com rotinas e processos de higienização e limpeza. Descrever ações a serem adotadas em situações de emergência, isso é importante também. Medidas preventivas e corretivas de controle de vetores e pragas. Né? Então, isso é algo que a gente é bastante cobrado, você tem que contratar uma empresa para isso, que oferece esse serviço. Periodicidade, enfim. Descrever o processo de capacitação dos envolvidos ali naquele processo. Apresentar documento comprovatório da capacitação e treinamento dos funcionários envolvidos no prestação de serviços de limpeza. E aqui é importante, principalmente às vezes serviço público, que a empresa está sempre mudando, né, que tem sempre funcionários novos, então você tem que sempre fazer uma reciclagem.
Apresentar a cópia do contrato de prestação de serviços e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviços. Então, eu, como falei lá, que sou gestor ambiental e tudo mais, eu sempre tenho que guardar toda essa documentação das empresas, caso a gente seja fiscalizado. Apresentar documento comprobatório da operação de venda ou de doação dos resíduos e serviços de saúde destinados à recuperação, reciclagem, compostagem e logística reversa. Então, inclusive, assim, às vezes, né, material, só um minuto, papel, papelão, essas coisas, se você doar para alguém, mandar para reciclagem, você tem que guardar a documentação disso. Pode falar que você... Sério? Assim, principalmente em serviço público, né? Mas você tem que indicar que você fez a destinação adequada. Aí a forma que você fez, aí... Tem que guardar a documentação? Ele botou aqui, ó. Não, que eu não sabia, entendeu? Eu jogo no lixo. Joga no lixo? Mas você trabalha... Mas você trabalha em algum serviço de saúde? Não, eu trabalho no Hospital Central da Marinha. Não fala o nome aqui, não. Brincadeira. Pode falar e fala. Não, conta isso. Mas enfim, mas o certo é a gente faz essa doação. Não, então, mas às vezes pode ser que já tenha uma empresa, como acontece lá, que ela já está credenciada e tal, e essa empresa já vai lá, né? É isso que acontece, não é isso? Então, aí provavelmente você não está lembrado por causa disso, mas normalmente já tem uma empresa credenciada e tudo mais, aquela empresa já vai lá e coleta e você só segrega. O que você ia falar? Tá em relação